Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 da Palavra de Deus. Texto muito conhecido. A gente se sente em casa, né? Esse que tem uma cara de igreja, né? Entendeu, viu? Então estabeleceu algo aqui nesse lugar. Mas gostaria que você abrisse Evangelho de Mateus, capítulo 4. Depois que você encontrar o capítulo 4, eu peço que você, por favor, procure o versículo de número 3. Vamos fazer uma leitura bem curta, né? Depois vamos estar lendo mais alguns versículos também. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 3 da palavra do Senhor. Está escrito assim: E chegando-se a ele o tentador, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala assim comigo: nem só de pão. Nem só de pão. Nem só de pão. Nem só de pão. Viverá o homem. Viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai Santo, pela Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que sustenta todas as coisas, Tua palavra que tem sustentado as nossas vidas, Pai. Tudo que existe, Pai, é sustentado pelo poder da Tua palavra. Deus, nós te louvamos, Senhor, com toda a nossa intensidade, Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Pai, todo o nosso coração. Nós louvamos a Ti, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, porque o Senhor tem se feito como alimento, Deus, para cada um de nós. Não simplesmente, Pai, nos sustenta o almoço, o jantar ou o café da manhã, da tarde, mas o Senhor próprio tem nos sustentado. O Senhor próprio, o pão que desceu do céu, tem sustentado as nossas vidas. E mais uma vez, Deus, eu te peço, me colocando, Deus, na condição, Pai, de menor, Pai Santo. Porque está escrito, assim como nós acabamos de ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai, nós queremos nos alimentar, Deus, mais uma vez, Pai Santo, da Tua palavra, porque ela é sustento para a nossa alma e para o nosso espírito, e nós precisamos estar sustentados na Tua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E que a Tua palavra, Deus, encontre, Senhor, corações, Pai, abertos, Deus, e corações, Deus, que venham receber, Pai, a Tua palavra, Deus, assim como ela é, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amado? Jesus, aqui ele estava numa situação ou numa condição. O volume está chegando aí? Senão aumento aqui. Jesus, ele estava numa situação e numa condição de dificuldade, vamos dizer assim, da sua vida bem no começo do seu ministério, onde no momento de necessidade, vamos dizer assim, Jesus estava na condição de Deus, mas também na condição de homem. Ele sentia dores de tudo que alguém pode sentir, e porque ele precisava passar todas as coisas na condição de homem. Mas assim como nós acabamos de ler, por várias vezes foram oferecidas algumas coisas que aparentemente Jesus precisava. A glória do mundo, todos os reinos, tudo aquilo que alguém pode se chamar de tenho prazer na vida. E foi oferecido algo também, amado, que trazia prazer, a princípio, para o seu estômago, ou algo que pudesse sustentar a si próprio. Mas ele sabia que existia alguém que é mais superior de tudo aquilo que existe nesse mundo. E ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, amado? E o que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando refletia no Antigo Testamento, porque aconteceu que o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles também tinham tudo a princípio, mas eles deram ouvidos à serpente. E de certa forma, eles deixaram tudo aquilo que podia suprir a vida deles. E eles preferiram a matéria. Eles preferiram o prazer para suas vidas.
E no livro de Deuteronômio, querido, capítulo de número 8, nos fala a respeito de um povo também que caminhou pelo deserto. Deuteronômio, que se chama, que é o quinto livro, né, da Bíblia. Capítulo 8, no verso de número 2, diz assim, olha só, então significa que essa palavra não era somente para Jesus, em algo específico, mas para todo o povo que é servo de Deus, que se coloca na condição de servo e também de filho de Deus. Olha só que interessante. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2, diz assim, e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui Deus estava fazendo uma espécie de um teste com o povo, porque Deus queria que entrasse na terra prometida, não simplesmente um número grande de pessoas. Deus não queria um número grande de pessoas entrando na Canaã. Deus queria pessoas que realmente confiassem nele, que realmente tivessem ele gravado, o nome dele no seu coração, que tivesse ele como um ser absoluto, como que alguém que busca primeiro lugar, o reino dele, a vontade dele. Deus não queria simplesmente multidão, mas Deus queria adoradores. Uma espécie em extinção que nós temos nos dias de hoje. Adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Independente daquilo que tem na nossa mesa, nós adoramos ao Senhor. Independente se a porta está aberta ou fechada, nós adoramos ao Senhor. Independente se temos condição de ir ou não, nós adoramos ao Senhor. E aqui, querido, esse povo ele foi provado por Deus, porque Deus queria um coração puro para entrar na terra prometida. E Deus prometeu algo a eles, mas Deus queria, antes de qualquer coisa, você sabe que antes de a pessoa, por exemplo, entrar na faculdade, o que acontece? Tem lá a prova, né? Vamos fazer a prova. Se você passar na prova, você vai. Antes de a pessoa entrar numa empresa, tem lá os testes. Se passar no teste, você entra. Você é beneficiado com aquilo. E Deus, como Senhor Todo-Poderoso, Ele provou o coração deles para saber se realmente o Senhor estava com seu nome gravado no coração de cada um deles. Para que eles pudessem guardar todos os seus mandamentos. E olha só o versículo de número 3, diz assim, para isso, né, olha o que Deus fez, o que Deus permitiu até mesmo que acontecesse. O Senhor Deus te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Exatamente para isso que Deus provou o coração do homem. Então eles começaram a caminhar pelo deserto. A princípio, aparentemente, faltou alguma coisa. Eles deveriam orar ao Senhor. Senhor, nos dá um alimento. Nós precisamos do Senhor. Queremos que o Senhor nos dê um alimento. Deus ia dar o alimento. Mas o povo partiu para um outro caminho. Pelo caminho da murmuração. Então Deus, enquanto não pereceu o último murmurador, eles não entraram na terra prometida. Mas tudo isso, amado, tem um simbolismo. Tudo isso tem um simbolismo. Abra sua Bíblia em Hebreus, se você puder. Hebreus capítulo 9, verso de número 4. Carta aos Hebreus. Hebreus fica depois das cartas de Paulo. E fica aí antes de Tiago. No capítulo 9, verso de número 4. Você vai ver a importância daquilo que Jesus estava falando. Diante de uma passagem tão conhecida, mas a importância do que realmente Jesus estava falando, quando ele falava do pão que desceu do céu, e quando Deus também falava a respeito do alimento que ele daria. Hebreus capítulo 9, verso 4, diz assim, vou ler a partir do verso 3, diz assim, mas depois do segundo véu, que estava no tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor.
e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Ou seja, só para você ter uma ideia, a arca ela representava a presença de Deus. E algo muito interessante que você percebe que é como que se Deus guardasse aquilo que é precioso dentro do coração dele, guardasse no interior dele. Olha só. Vou começar do final. Tinha na arca as tábuas do concerto, as tábuas da lei, a palavra de Deus. Que tinha também a vara de Arão que havia florescido, quando Arão passou por um teste e o próprio Deus honrou Arão. Ou seja, o que Deus tem no coração dele, aqueles que fazem segundo a tua vontade, e ele o honrará no tempo certo. Isso Deus guarda. E também o maná. Ou seja, para nós buscarmos ou para nós encontrarmos o alimento de Deus para as nossas vidas, nós precisamos buscar nele. Nós precisamos buscar no Senhor. O alimento, amado, não é simplesmente o jantar que vem daqui a pouco, principalmente essas horas, né? Você consegue sentir assim, um cheirinho de longe dos vizinhos, você fala, está na hora da janta, na hora do almoço. Não simplesmente esse alimento. Esse alimento, a pessoa ingere ele, daqui a pouco vai embora e tudo se acaba e a fome vem de novo, e enfim. Mas o alimento de Deus, ele não passa, querido. Ele permanece na vida da pessoa e sustenta a vida da pessoa. Assim como Elias, quando ele comeu o pão de Deus, andou 40 dias e andou 40 noites sendo sustentado pelo pão de Deus. E continua dizendo, amado, continua dizendo, porque Jesus, certa vez, estava conversando com os judeus, e os judeus questionavam a respeito disso, porque Jesus falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava falando com ele, mostrando a respeito do alimento que ele daria para aqueles que o recebessem. Jesus falou, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas Jesus comentando, falando a respeito do pão, eles não entenderam. No Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, eles falavam a respeito desse assunto. Se você quiser, você tem toda a liberdade para acompanhar. Evangelho de João, capítulo de número 6. Olha só o que está escrito. A partir do verso de número 3. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, que estava próxima. Então Jesus levantou os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse, Filipe, onde nós compraremos pão? E para esses comerem, para sustentarem esses. Mas ele dizia isso para quê? Para experimentar os discípulos. Para ver a reação deles, o que eles iam fazer. Por quê, amado? Porque aqui Jesus ele estava falando com os discípulos, por quê? Jesus estava falando a respeito desse pão. Porque aqui os discípulos iam oferecer simplesmente um pão perecível. Porque Jesus, o próprio pão vivo, estava se dando ali para as pessoas que estavam assentadas ouvindo a palavra dele. Então você percebe que o homem ele consegue dar as coisas do homem, mas Deus dá as coisas dele. E os homens, queridos, eles ficaram ouvindo a palavra de Jesus, se alimentando diretamente da fonte do pão que desceu do céu durante 3 dias, assentado na relva, sem sair de lá. Na relva, na grama, aquela coisa molhada, o pessoal senta lá e fica ouvindo durante 3 dias. E eles não sentiram fome até então. Eles estavam sendo alimentados pela palavra de Deus, que estava saindo da boca de Jesus. Mas é interessante que na hora de eles irem embora, eles estavam com fome. Jesus falou, agora vocês podem dar o pão de vocês. O que vocês vão dar para esse povo todo comer? Porque se eles forem embora com fome, eles vão perecer no caminho. Aí é que então veio a multiplicação. Ou seja, você percebe, amado, o que faz diferença na vida do cristão? Você percebe, amado, que o Senhor ele nos chama para a vida, nos chama para uma vida muito mais excelente do que aquilo que nós vivemos.
muito mais do que 60, 70 anos, 90, 100, não sei quanto tempo Deus tem para a nossa vida, para cada um de nós aqui, porque está escrito no livro de Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos, estão ali expostos diante de Deus. Ele escreveu todos os nossos dias aqui na terra. Mas por mais que eles sejam aqui, 120 alguns aí, mais robustos que chegam nessa idade, mas passa. Mas Jesus tem algo eterno para cada um de nós. Ele tem algo eterno para aquele que comer do pão dele, do pão que desceu do céu, para aquele que se alimenta dele, da palavra dele, para aquele que vive não simplesmente por aquilo que está diante dos olhos, mas assim como o apóstolo Paulo disse, aquele que anda pela fé. Vai andando, não está vendo nada, mas ele vai crendo que o Senhor é o seu Salvador, que o Senhor proverá, que o Senhor é o sustento para a vida, para a alma dele, que ele precisa, que ele necessita da graça e do favor de Deus para a vida dele. Para aquele que o busca. E querido, o Senhor ele tem preciosidades para cada um de nós. Fala assim comigo, o Senhor. Fala mais forte, o Senhor. Ele tem o que é precioso para a minha vida. Todas as pessoas que comeram do maná e elas não murmuraram, elas entraram na terra prometida. Só para encerrar. Porque a questão, querido, não está simplesmente no eu comer o maná. A questão está no efeito que isso vai surgir na minha vida. A questão não está simplesmente em ouvir a palavra de Deus. A questão é que crédito que eu vou dar para a palavra que eu vou ouvir. Porque é isso que me sustenta, é isso que faz diferença na minha vida. Porque todos que estavam ali praticamente comeram do maná. Muitos morreram, outros não. Principalmente Josué e Caleb, que eram maiores e que, por consequência, talvez deveriam morrer também, mas Deus sustentou.